Olá, Ruth. Oi, Denise, como vamos? Vamos bem, e você? Muito calor, não é? Muito calor, Essa vez está me incomodando. é verdade. Parece que depois de mais de 50 anos aqui, eu ainda não me acostumei. Isso. Está muito Mas, quente. Ruth, parece que na Europa está pior, né? Os Estados Unidos. Não, esse ano está uma loucura. Eu não me lembro de nenhum ano que tenha feito um calor desse, não me lembro. É. Mas Bom, o calor não tem jeito. não é o principal, né? O principal são essas mudanças todo dia. E o que você quer começar falando? Pois é, o problema é que realmente, e estava agora, né, há pouco, aconteceu ainda Um atentado. é, já viu, né, também um atentado terrorista tão sério, uma coisa boba, né, que teve, tão difícil de impedir tudo isso, quer dizer, um carro. Como já aconteceu inúmeras vezes, tem esses pontos de ônibus, né, que tem uma cobertura, tem um banco para ficar sentado, e as pessoas ficam, e tem gente que fica mais do lado de fora. Vem um carro pela estrada, sobe numa calçadinha que tem antes e atropela várias pessoas, e também o mesmo terrorista atira. Quer dizer, então, teve 4 feridos, dois em estado muito sério, um em estado médio e um mais leve, que foram removidos para o hospital Assaf Arofé, que é perto, onde aconteceu isso. Onde foi que aconteceu, E, Ruth? ah, Onde foi que aconteceu? isso é próximo como é que chama aquele lugar? Jerusalém? Não Não? é próximo, é próximo do Açafarofé. É, é, É que é vá. Lude, Ramle, naquela É no região, centro, né? a É no cidade de centro. Lude e Ramle. É, e isso, claro, quer dizer, foi bom porque os carros que estavam passando, tinha vários carros estavam passando, pararam, e tinham vários desses motoristas que estavam com arma e atiraram no terrorista, de modo que ele foi eliminado na hora, mas ele conseguiu ferir dois muito gravemente. E, E ele é um cidadão israelense, né? é cidadão Árabe israelense, israelense. árabe israelense. É isso é que é, É uma é inadmissível, né, essa Ruth? situação toda, desde que aconteceu o que aconteceu em outubro até agora, e como estava, né, desde ontem, que foi anunciado que talvez tivesse sido eliminado e- esse Mohammad Def, que é o segundo, depois do Sinwar, e o vice dele. Até ontem à noite, o primeiro-ministro Netanyahu fez uma entrevista de imprensa, e ontem à noite ele tinha declarado ainda que não era completamente certo de que ele havia morrido, porque é, onde ele estava morando não era um local assim de muitos habitantes, porque não eram prédios, eram construções baixas, de modo que, logicamente, se atiram 5 bombas, não cai exatamente só na casa onde ele estava, que tem destroços, né, que voam e atingem outros lugares. E teve mais feridos e provavelmente, talvez, mais alguns mortos. O Hamas anunciou que ele morreu. Ah, ele disse que morreu? Israel, Israel
disse que ainda não tem certeza de que os corpos que foram examinados, quer dizer, não em Israel, né, que foram identificados, que ele era um deles, que eles não sabem se como está no curso dessas negociações, né, que começou no fim de semana, sexta e sábado, e hoje deveria continuar no Egito, que pode ser que também o Hamas esteja anunciando isso, de que ele realmente foi atingido, que é para justificar o fato deles não, não continuarem, não entabularem as conversações que estavam programadas para hoje Ah, no Egito. Embora também essa que foi no fim de semana em Doha, que é de Qatar, o Hamas de Gaza não estava presente. Eles não estão presentes. Quer dizer, tem esses países que estão falando em nome deles, mas não propriamente o Hamas, como Israel, que manda representantes é. do governo para participar das negociações. Então, pode ser que isso também seja uma justificativa para eles não aceitarem mais nada e voltar atrás de Mas tudo que eles já não tinha podem, sido. né, Ruth? É, Eles já estão no fim. tudo pode. Eu não sei, eu tenho, viu, eu tenho cá comigo é, umas dúvidas quanto à eficiência do que eles chamam aqui de Sikur Memukad, quer dizer, de eliminação demarcada. Hum. Porque se eles conseguem, aqui já conseguem realmente eliminar um bandido desses, é uma grande coisa. Menos um, né? Ainda mais esse, que esse é um dos piores que tem em matéria diz, inclusive, que ele que foi o programador desse ataque 7 de de outubro. 7 de outubro, que tudo que aconteceu foi programado por ele. Ele tem uma cabeça é, Doentia. mortis, assassina, Doente tá extremo. entendendo? Ele é um Cabeça, cérebro monstro. assassino, Monstro. e que tudo foi planejado por ele. E o meu pensamento é que muitas vezes esses atentados contra eles vêm contra nós. Quem troca, eles mandam, mas, mas Também acho. é, não, agora E também no tem os Gaza reféns, estão né? mandando tantos foguetes, mas no norte, mas é o pretexto para o Hezbollah atirar mais, embora eles não param todos os dias, E todos os fora dias. os reféns também, né, Ruth? Eles É, podem se vingar nos e tem reféns. o problema de que a coisa, a minha preocupação é que isso prejudica muito a possibilidade da devolução Os reféns. dos reféns. Exatamente. De modo que eu não sei o que é Eu queria pior, que o que é você, se você melhor. puder, Ruth, falar um pouco sobre o discurso do Netanyahu ontem. O que que ele falou de importante? O que que você acha que você pode dar uma resumida no que ele falou e que se vale a pena saber? Sim, ele ontem, primeira coisa que era mais importante, porque durante horas a televisão transmitindo todos os filmes e os vídeos do local onde foi, o que estava acontecendo lá em Gaza, e o tempo todo dizendo que não havia sido confirmado se entre os mortos estava também esse Muhammad. Quando a Nathaniel abriu a entrevista coletiva, a primeira coisa que ele falou, que ele disse, não posso confirmar, não posso confirmar. Quando eu tiver alguma coisa de positivo para falar, eu vou falar. E ele falou, e principalmente respondeu às perguntas
dos jornalistas que ontem fizeram muitas perguntas, porque aqui se critica muito o Netanyahu, dizendo que ele não está fazendo absolutamente nada para salvar, para libertar os reféns, porque isso não vem de encontro aos interesses políticos dele. Primeiro, eles colocam realmente o Netanyahu numa atmosfera de que ele tem também uma cabeça onde tudo gira só em torno dos benefícios políticos dele. Até onde? Porque ele, por exemplo, ele foi convidado pelo Congresso americano para discursar. Não é a primeira vez, ele esteve já em outras ocasiões. Mas agora, no meio de uma guerra que já está durando 9 meses, e toda essa violência que está acontecendo, embora no Congresso americano teve muitos entre os senadores e deputados, que são as duas casas, né, que vão ouvi-lo. Teve gente contra e teve gente a favor, logicamente, a maioria foi a favor de que ele discursasse. Então, dizem que ele prefere que ele chegue lá na semana que vem para discursar perante o Congresso, numa situação de que Israel está fazendo tudo para libertar os reféns e o Hamas que é contra e que não tem com quem falar, porque o tempo todo aqui se martela a cabeça da gente dizendo que o Netanyahu não tem interesse. Em primeiro lugar, não é a prioridade dele não é libertar, e sim conseguir vitória militar, uma vitória militar que derrube o Hamas do poder, que destrua a força militar do Hamas, a força política e a capacidade governamental do Hamas em Gaza. E tem outros, e ele veio para dizer exatamente o contrário, que são mentiras, nada disso, que a prioridade máxima dele é a libertação dos reféns, mas que ele tem outras metas que estão sustentando uma guerra tão difícil há 9 meses, com tantas perdas, mas que ele diz que o Hamas está destruído. Foi o que ele disse ontem, que o Hamas está destruído militarmente e também a capacidade de ele continuar a ser o governo no dia depois que terminar a guerra. Porque aqui, essas manifestações de rua, e desde sexta-feira houve uma passeata de milhares e milhares de pessoas que saíram de Tel Aviv a pé pela Jerusalém. estrada número 1 até Jerusalém, para fazer uma grande manifestação que foi ontem à noite, em frente ao gabinete do Netanyahu, em Jerusalém. E ele diz que não, absolutamente não, que ele não pensa dessa maneira e nem atua dessa maneira. As famílias dos reféns dizem que ele não telefona, que ele não se encontra, que ele não tem interesse, nem com as famílias enlutadas, nem todos esses que morreram. E o pior de tudo é que foi na sexta-feira, a Savá de manhã, foi publicado um relato das interrogações feitas pela Tzavá, pelo Exército de Israel, a respeito do que aconteceu no kibbutz Be'eri, que foi assim o primeiro a ser atacado, foi onde começou o ataque de 7 de outubro, às 6h30 da manhã, e
tudo o que aconteceu em BR durante esse dia de sexta-feira, de sábado, lá começou no sábado de manhã, que era Simchat Torah. né? Se não fosse a Tzavá que tivesse publicado isso, eu não acreditaria em uma palavra do que está escrito, Tá. que é um horror, É um absurdo. um horror. A gente está Mas falando da como maneira, quem... a gente está falando que é um absurdo porque a gente nunca poderia imaginar que um exército, um país como Israel, que sempre foi reconhecido pela sua capacidade de investigar, de antecipar, né? Temos o Mossad, tem o Shin Bet, tem o exército. A gente não pode imaginar como tudo isso aconteceu e a facilidade com que 3.000 terroristas Não, ficaram 7 horas dentro do e kibbutz. isso escrito e falado com todos os detalhes, de minuto em minuto. O que começou às 6h30, o que aconteceu às 6h45, às 7, às 8, às 9, às 10, que durou É, 7 7 horas até que forças militares israelenses entraram no kibbutz. Olha, é inacreditável, inacreditável. É verdade. Tem que inacreditável. se investigar, Estou te precisa, dizendo, é necessário. Não tem se como. eu não tivesse lendo, estava escrito lá o nome do general que fez as interrogações, que escreveu o relatório, que publicou, que eles vieram transmitir pessoalmente à população de BR, que eles não estão no kibbutz, eles estão num hotel Não, no Mar aí Morto. no Mar Morto, eles vieram pessoalmente sentar frente a frente com as famílias e ler tudo isso num silêncio absoluto. Diz que ninguém abriu a boca, ninguém pestanejou. Se eu não tivesse lido tudo isso, como está Não ia escrito, acreditar. eu não acreditaria. Não acreditaria. É. Não acreditaria. Eu acho que houve uma É sabotagem. Pode ter havido uma sabotagem dentro do próprio, uma sabotagem do exército contra o não exército. do exército, mas alguma coisa aconteceu de muito grave, Não, porque erros. E ali estava escrito. Quem escreveu, escreveu. Isso foi errado, aqui o tal do general. Primeiro que o problema foi que não chegou ao conhecimento dos chefes do comando da região e que deveria estar naquela área, não chegou a eles na hora em que as coisas estavam acontecendo, que estavam acontecendo. Eles não receberam a comunicação. Quando as soldadas que estavam naqueles postos de observação, que dão torres assim altas ao longo da fronteira, e que todas elas morreram, elas, pelo que está nos computadores, elas avisaram. enviaram comunicação. Então, são coisas, viu, que tiram você do sério. É, é Você verdade. lê e não acredita. É. Lê e não acredita. Tamanho E o ele disse, descaso que fizeram com as informações que eles tinham. Eles obtiveram informações, eles o tempo todo foram avisados que estava havendo uma preparação, elas avisaram, mas eles acharam que não era nada nada. disso, que havia um Pelo, exagero. pelo que está nesse relatório, ninguém da Tzavá, no comando, estou falando dos altos, as altas patentes, ninguém sabia de nada. Mas a Então, gente ouviu falar. Netanyahu, logicamente, ele, como se diz, antes que alguém perguntasse, antes que algum jornalista perguntasse, ele mesmo falou, mas ele não queria se deter em torno disso, porque senão não terminou. Uhum, Ele mesmo disse que, na opinião dele, deve ter, pode ser certo, inclusive, não ter
uma comissão de investigação do Exército, que seria como o Exército investigar a si próprio. Quer dizer, é muito mais correto que uma comissão extra militar, que seja, como eles chamam aqui, de Vadar Mamlarti, quer dizer, uma comissão de inquérito governamental, que não é da Tzavá, não é o Exército que vai examinar a si próprio, e sim uma entidade fora da Fora do Tzavá. exército. Diz que não é correto que o acusado, ele mesmo, vai se examinar, vai se... Pode. Entendeu? Então, ele já começou atacando isso, ele começou tirando a pele dele, porque no regime de Israel, onde existe um parlamento e um primeiro-ministro, o primeiro-ministro é o dono de tudo. O exército não pode fazer nada sem que tenha autorização. O exército vem, explica o que acha que deve fazer, como deve proceder, onde tem que atacar, quantos Miluim convocar, quantos colocarem aqui, ali e ali, mas nenhuma bala vai sair do cano se o primeiro-ministro, Não e tinha autorizar. havido a convocação de um gabinete de guerra, que foi um gabinete pequeno, não uma comissão normal, como existe. Ele, a primeira coisa que queria era salvar a pele dele, porque todo mundo no Exército que disse que recebe a responsabilidade pelos erros, o Netanyahu não, Não. ele não é responsável por nada. Mas ele não pode, né, Ruth? Porque se ele falar que ele errou, ele tem que pedir demissão, e aí, se ele pedir demissão, ele vai preso. Mais ou menos assim. Entendeu? Agora, outras pessoas dizem que, por exemplo, que o chefe do Estado-Maior, que foi o primeiro, chefe do Estado-Maior, é a mais alta patente militar, que ele logo no início de tudo isso ele disse: eu assumo a responsabilidade. Então eles achavam que no momento que ele assume a responsabilidade, que ele também deveria se demitir. Não é só que ele assume a responsabilidade, ele continua atuando, É. chefiando as tropas, nomeando os generais que vão chefiar tal ou tal zona de guerra. Então, eles acharam que a primeira coisa que ele deveria ter feito é ter se Demitir. demitido. Mas não. Outros dizem dentro da Tzavá que se o chefe do Estado-Maior, num dia que está um ataque desse, e todo o exército está despreparado, se ele se demite, que vai ser um caos. Se foi o caos antes, que dirá se vai ter um caos desse durante as operações militares? Então, justificavam de que ele não pode se demitir Demitir. durante a guerra, mas que é a primeira coisa que ele tem que fazer quando entrar em cessar-fogo. Então, tem tanta coisa errada e tem tanta coisa que vem, que menugado, que vem um contra outro, que você fica, assim, extrapolando, sabe? Uhum. Você não consegue ter um pensamento correto. E tantas coisas você vê circulando por aí, o do Susekind, que é um Mas camarada aquele que me irrita. depoimento, a gente está falando de um vídeo que um jornalista. Ele é jornalista, Ruth? Pois é, que ele escreve Ele que escreve, mas quatro ou cinco isso foi em jornalistas novembro do é, ano passado. Isso é da um vídeo Reuters, antigo. agora, Não, no novembro de. dia Hã? da Reuters, da CNN, Sim, mas isso foi anteriormente. não, no dia 7 de outubro, Ah, sim, quando o Hamas entrou sim.
em território, atravessou a fronteira, esses jornalistas já estavam lá. Ah, Então, ele sim, pergunta o que esses jornalistas estavam claro. fazendo às 6h30 da manhã de um sábado, que era um sábado, inclusive, feriado, que estava cheio de visitantes nesse kibbutz Be'eri, que vieram passar o Simchat Torah lá no kibbutz. Como é que eles sabiam que aí Mas isso acontecer já, alguma coisa às mas seis isso e já meia da foi, manhã do sábado? mas Ruth, isso aí já foi mostrado que são jornalistas que são Não, que mas isso apoiam o foi publicado Hamas. agora, semana passada, ele fala, esse Susekind, ele gravou a mensagem, que ele disse, só poderia estar lá dessas grandes como é que chama dessas grandes organizações de informação, como a CNN, a Reuters, etc. Só quem foi avisado. É como se ele tivesse sido convidado para uma festa que vai É, começar às 6h30 da manhã do sábado. sim. Eles Mas estavam lá para fotografar, para filmar. esses jornalistas que estavam lá, Ruth, na época, isso eu me lembro muito bem, primeiro eram freelancer, não eram jornalistas eles Não, são eles principalmente vendiam para a fotógrafos. BBC, vendiam para a CNN, mas eles disseram Tá que não certo, eram mas efetivos eles dele. são, primeiro, todos árabes. Sim, Todos árabes. sim, Começa daí. Segundo, que eles estavam lá no lugar certo e na hora certa, com certeza. para eles terem as É, fotografias. Digamos que eles não tenham nenhum. Que eles não fizeram isso por adesão política ou qualquer outra coisa, que era pelo dinheiro que valeria aham, essas fotos, esses filmes, que eles poderiam vender para o mundo todo, para todas as aham. agências de informação, por quanto que eles quisessem. Todo mundo ia pagar, mas é difícil que você acreditar que também eles iam fazer isso só por dinheiro, entendendo? Então, é tanta coisa errada num dia só É. que você fica realmente extrapolando e não consegue pôr a tua cabeça em ordem. Inclusive, ele falou E, ontem, o Netanyahu, sobre o final da guerra. Ele diz que não, a guerra só vai não, terminar, ele não tem disse data que para terminar, ele não termina a guerra enquanto não enquanto atingir os e tudo ele objetivos. fala eu, É, não o exército. Eu faço, eu determino, eu mando, eu. Enquanto eu não conseguir todas as metas que nós havíamos já determinado, que ele disse outra vez e voltou, que lá em Rafia, que está praticamente terminada a luta. Agora eles estão voltando do sul para o norte, chegaram no centro, em Sadiaia, e estão a caminho do norte da faixa de Gaza, que é onde começou tudo, que foi no norte da faixa de Gaza, que é o lugar mais próximo da fronteira com Israel. E onde eles voltam, eles encontram novamente o Hamas, que já havia naquele local, daquelas cidades, naqueles enxoval da faixa de Gaza, haviam sido expulsos dali, haviam sido eliminados dali. As forças militares que estavam ali do Hamas haviam sido dispersas ali. Quando o exército volta agora para o norte, quem é que eles encontram? Novamente, as forças militares de Gaza. sim, mas Quer em dizer, relação à destruição do Hamas, pelo que a gente tem acompanhado, eles realmente, Israel conseguiu. acontece aqui, é como eu já expliquei da outra vez, quando uma organização terrorista não é um exército de um país,
é uma coisa que um, um, uma- um civil que ele resolve aderir ao Hamas e se tornar um militante. Ele não teve preparo militar antes, ele não tem nenhum curso, nenhuma preparação militar, e, e pagam a ele para ele fazer um determinado trabalho. Por exemplo, onde eles voltam. Então, o Exército de Israel explica, eles voltam para essas cidades, ou seja, na parte realmente central de Gaza, entre o sul e o norte. E eles não querem aumentar a destruição, mas dizem que o que eles fazem? Eles colocam, como se diz, Mitanei Habalá, eles colocam munição altamente explosiva em todas as casas, ligando uma casa a outra casa, e onde tem entrada para os túneis, nas entradas dos túneis, e em tudo que é caminho por onde uma força de tanque ou outros veículos de infantaria tem que passar. De modo que, se o exército de Israel, que volta para esse lugar, antes de entrar, não destruir tudo isso, eles não têm como entrar, Eu porque sei. estão todos interligados por fios ligados a explosivos, que ao primeiro contato com o pé de alguém, explode. São armadilhas, né? Muitas armadilhas. Está entendendo? Então, é uma situação que eles já tinham passado por ali, destruíram tanto, e o exército, não é exército, os lutadores, os combatentes do Hamas já tinham fugido dali, quem não morreu fugiu, e quando Israel volta para aquela região, novamente encontra É. o mesmo espetáculo que havia quando eles deixaram, eles encontram quando voltam. E é isso que eles estão fazendo agora, até eles chegarem novamente ao norte, que agora, em vez de terminar no sul, como era programado, terminar lá em Rafia, eles voltam ao norte, que foi onde começou. É. É É difícil, né? É realmente difícil. uma É coisa muita. espantosa, É. espantosa. Você sabe, o tempo todo você sabe que você está em luta com uma organização terrorista, que não é um exército organizado, que tem leis, disciplina militar, não tem nada disso. Mas é difícil de você engolir. Eu espero, Ruth, sinceramente, que essa guerra dure um pouco mais, mas não muito mais. E principalmente porque tem que ter um fim, né? E Israel é superior, muito superior. Eu acho que o É grande problema disso terrível, né? tudo, eu acho que só não se chegou ao final por causa dos reféns. Acho que os reféns Exatamente, porque é o não grande consegue. problema para se chegar a um. Ainda tem mais de 100. E o problema é que realmente ninguém pode te afirmar que esse número que eles dizem são de reféns que estão vivos. É, também tem Já isso, né? muita gente fala, em muitos lugares se publica, que grande parte Já morreu. desse número não são vivos. É. Nossa, que E isso história, hein, deixa as Ruth? Que famílias, história, quer dizer, numa situação incrível é. eles não sabem mais como definir o que eles sentem, como Ruth, eles ontem eu estão. vi na televisão a passeata, essa passeata que você falou, de Tel Aviv para Jerusalém, aí tinha uma moça na frente da passeata com cartaz, deve ser do filho dela, os olhos Ah, fundos, meu Deus, é o filho dela que ela está. magra, com os olhos fundos. Eu falei, gente, você está vendo o sofrimento estampado no rosto, e aí você pensa.
Que, além dela, quantas pessoas ali, como que consegue 9 meses de sofrimento sem saber se seu filho está vivo, se seu filho está morto, o que está passando? Isso Exatamente. é uma coisa que Principalmente não. porque esses que foram salvos, que saíram que o exército conseguiu liberar esses barcos, o que eles contam, eles não É, contaram para a televisão. ah, Contaram, logicamente, fizeram, foram interrogados, houve toda uma conversação oficial entre eles e o Exército e o, a forças, as alta-patentes do governo, porque são os responsáveis por tudo isso, né? Então, eles sabem, mas isso ainda não veio a público. O que que eles passaram? Só que eles só usam essas palavras. Vocês ainda não sabem o que que nós passamos. E o nosso problema realmente é que nós estamos aqui e nós sabemos o que que os que ficaram estão estou passando. passando. Isso para nós tira completamente Nossa, é uma toda coisa que e não dá. qualquer É, vontade de ou que a gente esteja satisfeito por ter sido liberado quando nós sabemos o que que os outros que estão lá estão passando. exatamente. É, Eu, mas é, não é é uma situação que não é realmente nós nunca tivemos isso, nunca. jamais, É. jamais, E vai ser jamais difícil, passamos muito uma difícil superar tudo situação isso. dessa. E é muito difícil. De qualquer maneira, continua a revolta popular, que estão exigindo eleições, que uma vez que o Netanyahu não se considera responsável por nada, ele não assumiu responsabilidade de nada, nem é culpado de nada. Então, a única forma de talvez tirá-lo do poder é através de eleições, que a esperança que agora sempre o problema que você fala em eleições, em vez de ter um ou dois partidos, logo tem três, quatro partidos que querem fazer coalizão, e, logicamente, como qualquer coalizão interpartidária, toma lá e dá cá, eu quero isso, eu quero aquilo, quem vai ser o primeiro-ministro, quem vai ser o ministro da guerra, e a e os boatos que correm o tempo todo de um desentendimento frontal diário, de hora em hora, entre o Netanyahu e o ministro da Defesa, o Galo, Galo. É. De modo que todas essas coisas tira realmente do povo a confiança. Ninguém mais tem eu confiança acho que depois do que no aconteceu, governo. depois que aconteceu o 7 de outubro, para mim, pelo menos, o mínimo que eu poderia ter de confiança eu já não tenho mais. Eu confio muito no Exército, né? O Exército a gente confia, mas eu me lembro muito bem quando você falava, quando a gente estava fazendo nossos encontros, você falava sobre os perigos dessa reforma, do que representava, que o governo só estava preocupado com as reformas no judiciário e que todo mundo alertava para ao Bibi que o país estava em risco, que estava correndo perigo e que ele falava que não tinha perigo nenhum. E, E e o último, aconteceu o que aconteceu. E ele e se o diz que último ele diz que não é escândalo culpado. E o último escândalo que apareceu esses dias é de que no gabinete do Netanyahu existiu durante esse longo tempo que começou essa, essa guerra, desde outubro do ano passado, pressões para conseguir todos os documentos, que são documentos. Bom, a gente teve o corte, agora vamos continuar da onde você parou. Você estava falando sobre os Eu documentos. tinha começado a dizer
e começaram a correr uns boatos de que no gabinete do primeiro-ministro Netanyahu eh, estava havia acontecido e estava acontecendo desde o início das operações militares, no dia 7 de outubro, de documentos que são documentos sigilosos, que não passam pelas mãos de nenhum ministro, de nenhuma autoridade, quer dizer, ele existe somente na secretaria do governo. Quer dizer, um deputado, um ministro que queira ver o documento, ele pode ver, ele não pode receber cópia, ele não pode copiar, ele não pode gravar, nada. É sigiloso e unicamente fica em posse da Secretaria do Governo. E quando começou a circular esse boato de que estavam tentando modificar textos de documentos que já haviam sido, digamos, aprovados e que passaram pelos olhos, né, pelo Uhum. menos, de todos os ministros nas reuniões do governo, e depois são colocados na secretaria, e que estavam tentando recuperar, de alguma forma ilegal, Uhum. esses documentos e modificar o texto. E como essa é uma coisa muito séria, isso é uma pena realmente judicial de muito grave, muita gravidade. E, na época, antes disso acontecer, tinha um general, porque sempre tem um secretário militar do primeiro-ministro, que é sempre uma alta patente do Exército. E, na época, era um general chamado Gil, que é considerado uma pessoa mais reta do que uma régua, que não existe como ele. E como, na época, ele havia sido o secretário militar do Netanyahu, ele mandou uma carta para para a conselheira judicial do governo, e o que chamou a atenção dela e dos advogados que trabalham com ela é de que a carta estava escrita à mão, uma carta manuscrita. Uhum. Quando que um general que tem secretária, que tem tudo, que usa todas as que usa todas a to todo A esse tecnologia disponível. pois é, por que que ele vai escrever à mão? É porque ele não tinha confiança de que essa Chegaria. carta pudesse cair nas mãos de alguém que não fosse na mão dela, Aham. única e exclusivamente, explicando todo esse assunto e realmente dando o aval dele, que estava, na época, como secretário militar do governo, e, na época que ele estava, nada escapou do, do carimbo de sigiloso que estava na Secretaria do Governo, mas que ele pedia a ela, encarecidamente, para investigar as, o que estava falando. Uhum. Ele pedia para ela fazer uma investigação. Quando isso parte de uma pessoa como ele, tudo leva a crer que os Que- boatos não eram falsos, eram verdadeiros, porque ele não ia se expor
lógico. De modo que, além de tudo, todas as culpas que o atual governo tem, e principalmente porque se trata de que toda essa iniciativa foi única e exclusivamente do gabinete do primeiro-ministro, única e É. exclusivamente, ninguém mais. De modo que mais um golpe para todos nós e poder acreditar na credibilidade, né, lá do nosso primeiro-ministro, das pessoas que trabalham com ele. E é E de interessante, né, Ruth, que ele não cai. Tanta coisa que poderia. Não, ele não pode continuar. Ele não cai. escuta, ele está numa coalizão que esses partidos que fazem parte da coalizão nunca estariam no governo, em governo nenhum, se não fosse o Netanyahu na situação dele. Porque outros candidatos de outros partidos que poderiam ter chegado a primeiro-ministro, nenhum deles dependia de uma coalizão dessa, dos Haredim, do outro partido Haredi, só que a diferença é porque é Saradi, que é o Shas, É, e aqueles dois loucos, doidos varridos, fanáticos, tremendamente como é, os Smotrich e o Ben-Gvir. bem visto. Esses não têm nenhuma possibilidade de estar nunca em nenhum governo. É, A única possibilidade deles terem cargos de ministros é com o notarial. De modo que é a é. única salvação deles para continuar a vida política deles. Está Um entendendo? absurdo, um E absurdo. tudo isso envolvia. Por quê? Porque o que está escrito nesses documentos são coisas que só virão a público passados 20, 30 anos. Nossa, Então, o público não sabe de nada do que está nada. escrito naqueles documentos sigilosos. E se você tem interesse de modificar o que está escrito, é porque você tem muita culpa no cartório, Eu que nem tenho. daqui a 20 ou 30 anos você quer que o teu nome esteja ligado a essa sujeira tremenda que é tentar modificar o É. texto de documentos sigilosos. De modo que se faltava alguma coisa a mais, tá entendendo? Como se diz, mais um prego para colocar no caixão que a gente queria enterrar esse governo, não falta mais nada. Mais nada. Todos os pregos Então, já foram colocados. já foram Ai, colocados Ruth. em, e não é em benefício de ninguém, De não é? ninguém, só dele. De modo que, para nós, realmente, grande parte da população, a maior parte hoje da população, não se vê mais dentro desse esquema de político que existe hoje e que vê de muito bom agrado que hajam novas eleições. É, parece Realmente, que vão ter, ele está planejado para o ano que vem, né? né? O problema é que, por isso, também dizem que ele não tem nenhum interesse em terminar a guerra, porque enquanto não terminar a guerra, não pode haver eleições, não É, pode fazer eleições em tempo de guerra. De modo que você tem que primeiro fazer um acordo de paz, um cessar-fogo, alguma coisa que as tropas voltem para os quartéis e que os miluimnikim voltem às profissões deles e ao trabalho deles normal e o país volte a alguma normalidade, que é possível se tornar normal ainda dentro de uma área tão
tão cheia de destroços, né? E É, foi o que ficou e é o que estamos ainda vivendo vivendo desde o dia 7 de de outubro. outubro de É. 23. De modo que era o que faltava também. Ah, terminar nosso encontro de hoje. Bom, O nosso vamos encontro de tentar, né? hoje, embora eu preferia mil vezes não precisar falar, mas eu prefiro que eu fale para que as pessoas que estão nos ouvindo saibam que esse país continua sendo, apesar de tudo, é um país democrático, onde as coisas vêm à luz e a gente sabe e tem pessoas sérias, como esse general Gil, É, que teve a coragem de se expor desta maneira e fazer uma carta manuscrita para a conselheira judicial do governo, para que ela tome as providências que ainda necessitam bem, de ainda tomar. bem. É, sempre Ainda há. bem, Há sempre uma luz no fim do túnel. É isso, ainda minha bem. amiga. Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade em nos atualizar com os fatos e vamos estar sempre aí na torcida para que a gente tenha sempre boas notícias, melhores notícias na semana que vem. Tá certo? É, faço votos que realmente a gente comece a respirar um outro ar mais puro É, e que não tenhamos tantos caídos nessa é, luta que nem não me tem fala. É, fim, e todos os dias nós temos mais um, mais muitos, muitos jovens. muito difícil, É isso aí, realmente querida. difícil. Nós já estamos na época de voltar a ter um pouco de tranquilidade. Não é verdade, Ruth. Né? O Um povo beijo, merece, o Ruth. país Tudo de bom. merece. É isso aí. Beijo. Um beijo e uma boa semana para todos. É isso aí.